linguagens e ele estabeleceu a seguinte hierarquia. Então nós temos um universo com todas as linguagens possíveis e o Chomsky descobriu quais aquelas que eram computáveis. Então, todas essas daqui são computáveis. Isso aí é que uma vai abranger na outra, professor? Isso, exatamente. Então, se uma linguagem está aqui, por exemplo, eu sei que ela não é computável. Ou seja, não há uma máquina de Turing ou o computador não é capaz de resolver esse problema. Se ela está dessa barreira para dentro, é uma linguagem computável. Tá? E quais são as classes de linguagens computáveis? Nós temos as linguagens singulares, as livres de contexto, as sensíveis ao contexto, as recursivas e as enumeráveis recursivamente ou recursivamente enumeráveis. Então reparem que se eu tenho uma determinada linguagem que está aqui dentro, então ela é uma linguagem regular, ela é uma linguagem livre de contexto, ela é uma linguagem sensível ao contexto, ela é uma linguagem recursiva e ela é uma linguagem recursivamente enumerável. Entendeu? Tá? Então quais são os formalismos que geram ou reconhecem essas linguagens? Então vamos relembrar. Linguagem regular, quais são os formalismos? Gramática regular gera as linguagens regulares. Autômatos finitos reconhecem linguagens regulares. Então, se uma linguagem está aqui dentro, e eu tenho uma gramática regular que vai gerar essa linguagem, e eu vou ter um autômato finito que vai reconhecer essa linguagem. Linguagens livres de contexto. Quais são os formalismos? Gramáticas livres de contexto vão gerar essas linguagens e autômatos apílias vão reconhecer essa linguagem. Então, se eu tiver uma linguagem aqui dentro, então essa linguagem é livre de contexto e ao mesmo tempo ela é regular. Então, se ela está aqui dentro, eu vou ter uma gramática... Desculpa. Se ela está aqui, ela é livre de contexto, mas não é regular. Se ela está aqui dentro, ela é regular e livre de contexto. Então, se ela estiver aqui dentro, eu vou ter um autômato finito, eu vou ter um autômato apíleo que vai reconhecer essa linguagem, eu vou ter uma gramática regular e uma gramática livre de contexto que vai reconhecer essa linguagem. Se ela estiver desse lado aqui, se ela estiver aqui, aí não. Porque ela já não é mais uma linguagem regular, ela é apenas livre de contexto. Então eu não vou ter um autômato finito que vai reconhecer essa linguagem. Agora, se uma linguagem estiver aqui, uma linguagem estiver aqui, ela é uma linguagem sensível ao contexto. Então reparem que toda linguagem regular é livre de contexto e é sensível ao contexto. Mas nem toda linguagem sensível ao contexto ela é livre de contexto ou regular. Depende da posição que ela está dentro da minha hierarquia de Chomsky. E se uma linguagem é sensível ao contexto, eu vou ter uma gramática sensível ao contexto que vai gerar essa linguagem e vou ter uma máquina de Turing com fita limitada que vai reconhecer essa linguagem. A mesma coisa para cá, se eu tiver uma linguagem aqui dentro, então eu sei que existe uma gramática irrestrita que vai gerar essa linguagem e existe uma máquina de Turing que sempre vai parar, que vai reconhecer essa linguagem. E aqui dentro, se eu tiver uma... É só até aí, né, professor? A máquina de Turing. Sim. Se a linguagem estiver aqui dentro, eu sei que eu tenho uma gramática restrita que vai gerar essa linguagem e vai ter uma máquina de Turing genérica que vai reconhecer essa linguagem. E se por acaso eu tiver uma linguagem aqui dentro, eu sei que não existe nenhuma máquina de Turing capaz de reconhecer essa linguagem e não existe nenhuma gramática irrestrita capaz de gerar essa linguagem. Beleza? Então, por exemplo, na prova, se eu perguntar para vocês assim, existem pegadinhas. E na prova basta você ter a hierarquia de Chomsky que vocês não vão se confundir. Se eu perguntar para vocês, existe alguma linguagem recursivamente enumerável que pode ser reconhecida por um autômato finito? Vocês responderiam o quê? Sim ou não? Existe alguma linguagem recursivamente enumerável que pode ser reconhecida por um autômato finito? Sim. Existe?
Sim, a Se eu regular. tiver uma linguagem aqui dentro, se eu tiver uma linguagem aqui dentro, então ela é regular, ela é livre de contexto, ela é sensível ao contexto, ela é recursiva e ela é recursivamente numeral. Então existe sim. Agora, se eu perguntar para vocês assim, todas as linguagens recursivamente numeráveis são reconhecidas por um autômato finito? Não. E se eu tiver uma linguagem aqui dentro, nessa posição? Não. Para ser reconhecido por um autômato finito, ele tem que estar dentro de regular. Tem que estar dentro desse quadradinho da regular. Se ele estiver aqui dentro, ele pode ser reconhecido por um autômato finito ou um autômato a pilha. Se estiver aqui, se estiver aqui, pode ser um autômato finito, autômato a pilha, máquina de Turing, etc. Se estiver aqui, um autômato a pilha, máquina de Turing com fita limitada. Se estiver aqui apenas com máquina de Turing de fita limitada, máquina de Turing que sempre vale, máquina de Turing genérica. Se estiver aqui dentro, máquinas de Turing que sempre param, máquina de Turing genérica. E se estiver aqui, máquinas de Turing genérica. E se estiver aqui, nenhuma máquina de Turing. Beleza? Beleza. Então, eu vou passar os exercícios para vocês, que esses exercícios de concursos e provas afins têm sempre essas pegadinhas. E depois, na última aula, antes da prova, a gente faz a correção desses exercícios para vocês fazerem. Então, quem quiser ser engenheiro, por exemplo, da Petrobras, ou prestar um concurso para engenharia, comece a estudar isso daí, que sempre tem concurso. Quem quiser fazer pós-graduação na área também, quiser fazer mestrado e doutorado, tem que fazer uma provinha, isso aí provavelmente vai cair na prova. Isso é gentil, né? Provinha. Beleza? Tranquilo, pessoal? Aí na aula que vem eu coloco alguns exemplos de máquinas de